Segundo pesquisa realizada em 2011 pelo Pew Research Center, espera-se um crescimento de 35% da população mundial muçulmana até 2030. Indo de uma estimativa de 1,6 bilhão em 2010 para 2,2 bilhões em 2030 em todo o globo, sendo que cerca de 80 milhões destes muçulmanos estarão estabelecidos no Ocidente. Apesar do aumento destes números, os estudos sobre a religião islâmica ainda são ínfimos. São poucos os grupos acadêmicos no Ocidente que se preocupam com os estudos asiáticos de uma forma geral. O imaginário ocidental está baseado em uma visão preconceituosa do assunto, de uma visão sem informação e que não é debatida. Um assunto ainda tido como pouco importante ou até mesmo como invisível. Ademais, reforça-se o fato deste imaginário ser cotidianamente apresentado em meios de comunicação de massa que sempre reforçam estereótipos da cultura muçulmana. Um grande e bastante estereotipado símbolo dessa cultura é o véu usado pelas mulheres muçulmanas. Mas qual o verdadeiro significado deste símbolo para o Islã? E ainda mais importante, qual o significado deste símbolo para as mulheres muçulmanas? Estará o Ocidente aberto e pronto para escutá-las? O meu imaginário sobre? O véu da noiva. Véu. Quando vai casar, tem o véu lá da noiva. Eu acho que eu associo o véu a questões bem religiosas, porque a minha avó materna era da congregação cristã no Brasil e ela sempre usou um véu. E quando eu morava com ela, ela fazia a gente usar um véu também. Então, sempre tinha essa ideia de, sei lá, de pureza, de castidade. Eu viajei quando eu tinha 23 anos, logo no meu último ano de jornalismo, que eu fiz jornalismo antes de terminar a história. E aí eu fiz um mochilão pela Ásia de uns 3 meses. E nessa época foi quando eu entrei em contato, assim, quando eu vi pela primeira vez mulheres de véu. Antes era, sei lá, era aquela coisa que eu só via na TV, lia o que aparecia nos jornais, aquela coisa bem estereotipada. Quando fala de véu pra mim, o que me vem na cabeça é véu de noiva. Esse véuzinho fininho, então esses que as beatas colocam na cabeça para rezar, para fazer oração, as irmãs colocam na cabeça. O véu para mim é quando você vai casar. E aí tem que usar o véu, o grinaldo, essas coisas, mas hoje em dia nem existe mais esse negócio de véu. E sempre associei a quem usa véu, tipo, assim, na cabeça, por questões religiosas. E geralmente questões religiosas para mim implica em normas sociais, principalmente empregadas a mulheres, né? Geralmente envolve muito julgamento em cima da vaidade, em cima da sexualidade, porque o véu cobre o cabelo e eu acho que o cabelo representa isso. Meu imaginário sobre o véu, antes de eu viajar, que eu acabei viajando durante um tempo pela Ásia, eu acabei visitando um país muçulmano, no caso que é a Malásia, e lá muita da cultura é tudo muçulmano mesmo, sabe? É religião, esse tipo de coisa. E antes de ir pra lá, meu imaginário sobre o véu era uma coisa sobre... uma coisa meio realmente machista, né? Aquele negócio que, tipo, ela usa o véu pelo fato de que o homem manda ela usar pelo fato de ela ter que se esconder o cabelo, de ela ter que esconder o corpo, coisa do tipo. Esse era mais ou menos o meu imaginário, de que elas eram obrigadas a usar aquele véu, que aquele véu, na verdade, era pra esconder alguma coisa que era sobre o corpo delas, sobre a cultura delas ou coisa do tipo.
Quando eu acabei viajando pra Malásia, eu acabei descobrindo que o véu, na verdade, é uma coisa totalmente diferente. É, tipo, realmente uma questão religiosa. Tipo, mudou totalmente, assim, minha questão de, tipo, cultural envolvendo, sabe? Pra mim, agora é uma outra coisa. Se tornou uma coisa mais filosófica, uma coisa mais religiosa também, sabe? Então acabou que quando eu vi a primeira vez mulheres usando véis na rua, coisa do tipo, eu falava, caraca, que diferente. E realmente elas usam pelo fato de elas quererem usarem, entendeu? E eu achava que elas eram obrigadas a usar esse véu ou coisas do tipo, entendeu? Então, ter esse contato com pessoas que realmente usam foi, assim, abriu portas, abriu mentes e coisas do tipo. O véu muçulmano, nunca pensei nisso, nem sei o que significa. Nunca tinha pensado neles como véu. Falta de sabedoria. Nunca tinha pensado como véu. Eu só escutava falar de burca. Eu não sei muito, não sei muito mesmo. Eu associo a questões de opressão, mas eu confesso que quando fala véu muçulmano, na minha cabeça vem a burca, que eu não sei se é a mesma coisa que o véu, talvez elas sejam diferentes. Mas a primeira coisa que vem na minha cabeça é a opressão, a mulher, a não poder expressar a sua sexualidade, a sua individualidade e a sua vaidade. Eu acho que o cabelo representa muito isso na minha visão de pessoa, mulher, sei lá, ocidental. Não tinha um conhecimento muito grande sobre isso, o conhecimento que eu tinha antes de viajar era aquele conhecimento que a gente tinha, que falam na televisão, que falam na internet, em jornais, até mesmo novelas que passam às vezes, que era tipo, a pessoa usava pelo fato de ela ter que usar, pelo fato de pessoas obrigarem ela a usar, coisa do tipo. Eu não tinha um conhecimento do porquê elas usarem esse véu. E eu achava, realmente, como eu falei, que elas usavam porque elas deveriam usar. Depois que eu usei, na verdade, o véu é uma coisa de que elas usam pelo fato de religião mesmo, que elas acham que pelo fato de você usar aquele véu você está purificando o seu ser ou coisa do tipo. Pelo menos é o contato que eu tive de pessoas que me falaram. Elas falaram que isso é uma forma de tirar o foco do corpo delas e focar mais no digo, espiritual, vamos dizer assim. Eu tive até uma experiência, inclusive, de que, tipo, eles usam quando eles vão rezar também. Então, tipo, se a gente gostaria de visitar algum lugar onde eles vão fazer a reza deles ou coisa do tipo, a gente teria que realmente usar um véu, a gente teria que usar a camiseta que cobrisse as pernas, cobrisse os braços, não pode mostrar o cabelo. Você tem essas correntes também dentro, feministas, né? Dentro do Islã. E essa presença forte das mulheres que depois foi sendo apagada com o passar da história islâmica também. E outro problema também de você pensar no véu só como uma forma de opressão, que você vai dar liberdade para elas se elas tirarem o véu, na verdade pode ser o contrário também. Como aconteceu na Turquia ou na França, né, com a defesa de um Estado laico, como o véu é um símbolo religioso, então as mulheres não poderem entrar em prédios públicos, instituições públicas, usando um símbolo religioso. Então, por exemplo, escolas, prédios do governo. Só que assim, dependendo da família, da criação dessa menina, dessa mulher, ela não vai querer tirar o véu. E isso causa muitos problemas, porque ou a família não vai deixar ela ir mais à escola. Muitas meninas têm casos de suicídio, né, porque elas não conseguem, isso aconteceu na Turquia bastante, porque elas querem continuar indo à escola, ou querem sair na rua, mas não pode porque tem que tirar o véu. E quando você esconde o cabelo, isso também eu vivi na pele, assim, nessa viagem que eu fiz de 3 meses,
Dependendo de onde você tá, e você tá escondendo o cabelo toda hora, você quer esconder o cabelo. Você vai esconder o cabelo. Porque mostrar o cabelo fica sendo equivalente a se você saísse na rua e mostrasse os peitos. Entendeu? Tem toda uma autocensura, assim, por causa do entorno que a gente tá, que a gente acaba se adaptando um pouco também pra sobreviver. Então, você obrigar uma mulher que tá acostumada, que sempre viveu, sempre achou, que escondeu o cabelo na frente de homens que ela não conhece, porque elas tiram em casa, enfim, isso é tranquilo, mas assim, na rua é muito violento. E eu lembro que eu visitei o Irã também, e eu lembro que eu vi uma exposição que tinha uma foto de mulheres, que acho que era nos anos 30, quando o Shah Reza Pahlavi, ou é o Muhammad Pahlavi, mas é um dos chás, vai instituir um governo laico e obrigar todas as mulheres a tirar o véu. Laico, um governo ocidental, modernizador. E aí você tem fotos, aí você vê as mulheres assim, que acabaram de tirar o véu, elas estão assim, sabe? Elas estão completamente constrangidas, elas não estão à vontade. É muito violento, assim, para uma mulher que tá acostumada a viver dessa forma. Então, também é uma violência você obrigar elas a tirar o véu, chegar e falar, olha, o véu é uma opressão, não sei o quê. Então, no fundo, assim, pra mim, no mundo ideal, teria que ser uma escolha. Tipo, se a mulher quer usar o véu ou não, fica a cargo dela, porque o corpo é dela e ela faz o que você quer, e ela faria o que gostaria com esse corpo, mas a maioria dos países é assim, né, que dá essa liberdade para a mulher usar o véu ou não. Como acho que obrigar todas a usar também não é nada legal também, isso também tá virando um problema no Irã, né, já faz um tempo. Mas você também obrigar elas a tirarem o véu para fazer determinadas coisas, você pode acabar restringindo ainda mais a liberdade delas também. Ao passo que você quer dar liberdade, na verdade você acaba restringindo, porque tem outras questões culturais mais complexas ali por trás que você nem tá pensando. Uma liberdade para um pode não ser a liberdade do outro. Na TV, se não me engano, foi Globo Repórter. Eu ouvi falar que aquilo ali é um respeito, né, uma religião, então os homens não podem ver a mulher antes do casamento. Na realidade é uma coisa que a mulher tem que ser submissa ao homem, né? Então ela se guarda pro homem, essas coisas assim. Da Record, isso mesmo. Sempre tá mostrando essas coisas, né? Véu muçulmano, vi na televisão. O véu que eles usam pra cobrir o rosto e tudo mais, eu acho que é tipo uma lei do país, uma cultura, tipo, eu acho que faz parte da cultura dele. Que nem um exemplo da nossa cultura faz, tipo, normal usar calça jeans. Acho que é como lá, sabe? Eu não tenho nada contra, mas eu acho que lá no país delas, aqui eu acho que fica desproporcional ao ambiente que elas estão aqui. Todo mundo acha estranho. Quando a gente vê alguém passar, a gente fica impressionado, de boca aberta, como elas conseguem usar essa roupa. Eu lembro que eu tava na China com um amigo meu e aí a gente foi pro oeste da China, né, uma região que tem uma população muçulmana chamada Uigur, eles são muçulmanos. A gente foi numa cidade chamada Kashgar, que é uma cidade pequena, que é onde teoricamente teria a feira da Rota da Seda, que tem uma feira lá que existe desde muitos séculos atrás na região, e foi nessa feira que eu vi pela primeira vez mulheres de véu, que depois eu fui descobrir que é um véu que chama niqab, que é um que só deixa os olhos à mostra, assim, muito usado na Arábia Saudita e tal, e nos países do Golfo. E eu levei um choque, assim, eu falei, nossa, nunca tinha visto, assim, foi muito forte. E aí logo depois a gente ia pro Paquistão e eu não sabia como é que era lá e eu não tinha roupa adequada pra usar, né? Eu tava meio com medo. Aí a gente foi num alfaiate pra fazer roupa pra mim e pro meu amigo,
porque também as roupas lá da China não cabiam em mim, elas eram muito pequenas. E aí a gente foi comprar tecido, enfim, foi uma experiência muito legal. E numa dessas idas ao alfaiate, a gente conheceu uma moça muçulmana que também usava niqab. Ela falava inglês muito bem. Ela tinha acabado de ter um filho. Ela também era novinha, assim, devia ter uns 20 e poucos anos. Era casada, estava muito feliz. E aí ela chegou e perguntou na lata pra mim, assim, por que eu tava fazendo uma roupa específica pra ir pro Paquistão. Se ela não achava que eles não iam me respeitar, né? Porque foi bem, assim, agressiva. Eu fiquei assim, eu falei, não, é que a gente quer respeitar o país, né? Acho que não é que nem aqui, que tudo bem, qualquer roupa que a gente usa, tal. Aí eu elogiei o bebê dela, então aí ficou tranquilo. Mas foi uma coisa assim, uma própria muçulmana questionando o fato de eu estar fazendo roupas muçulmanas, né? Pra viajar pelo país lá, pelo Paquistão. Que não é obrigatório o uso do véu no Paquistão. Aí, a partir desse contato em países muçulmanos, com pessoas muçulmanas, com mulheres, conversando, observando, muitos dos estereótipos que eu tinha foram indo por água abaixo, assim. Porque você vê, obviamente, que elas não são vítimas, né? Do discurso que a gente ouve aqui muito tem essa vitimização. Mas, assim, tem todo um contexto, dependendo do local, da família também que elas são criadas, que muda muito a relação delas com o véu, assim. Foi muito interessante perceber também como mudavam o comportamento comigo quando eu usava o véu. Quando eu usava roupa, não só o véu, mas roupa, mas o hijab inteiro, né, que é a roupa mais larguinha, assim, e tal. Então, as pessoas me respeitavam muito mais. Principalmente os homens, né? Porque a maioria, dependendo do país, no Paquistão tinha cidades que só tinha homem na rua, assim, então era muito estranho. Mas eles respeitavam muito mais você com esse tipo de roupa do que se você tivesse uma roupa ocidental, assim. Isso não só no Paquistão, isso é uma experiência que eu também vivi, assim. Em outros contextos, assim, eu até preferiria, por exemplo, que no Paquistão eles me obrigassem a usar o véu, porque fica mais na cara, assim, tipo, ó, se você vier para esse país, você quer ser bem tratada, você tem que usar a roupa. No Irã, por exemplo, você é obrigada a usar o véu, né, e tudo mais. E, enfim, depois você se acostuma também, é uma coisa, assim, que você vai se acostumando. Fosse pelo menos uma vez ou outra ela usar, aí tudo bem, seria um charme, uma coisa assim, mas não consigo imaginar, porque assim é uma coisa que se você sair na rua sem aquilo, você já é punida, você já é julgada, então para mim aquilo ali não é seria uma regra, entendeu? Então para mim isso não seria motivo de beleza. Beleza é quando você se produz de vez em quando, isso, aquilo. Mas aquilo, para mim, é mais uma coisa, assim, uma regra de respeito. Você não pode isso, você não pode aquilo. Então, o véu entrou nessa questão aí, entendeu? E mais religiosa, né? A minha associação vem diretamente de uma criação cristã, né? Que faz essa associação, né? Sempre fala que mulher não pode ter vaidade, daí de repente não pode cortar o cabelo, mas também não pode mostrar muito, enfim. Eu penso que o pouco que eu sei sobre cobrir o cabelo e que envolve religião geralmente assim, só o marido pode ver, ou então quando a mulher entra... Quando ela tem a menarca, né? Aí ela tem que cobrir. Então, a menina passa a cobrir depois que fica mocinha. Então, eu acho que é inevitável você associar cobrir o cabelo como cobrir
a sensualidade feminina, a beleza feminina. Isso é uma coisa muito relativa, né? De cultura para cultura. No nosso país, não é bonito os trajes que elas usam. Para nós é bonito o véu de noiva, esse tipo. E para elas é bonito lá no país delas. Aqui a gente vê como uma coisa muito diferente, que a gente fica espantado. E ainda não temos esse costume de ver isso como uma coisa normal. Cultural mesmo, a gente aqui no nosso país não tem esse tipo de vestimenta, de véu pra gente aqui, quer dizer, pelo menos pra mim, é uma coisa pra se usar em ocasiões especiais, não todo dia, que eu acho que não deve ser nem confortável, na minha opinião. Isso é uma coisa muito legal, assim, da gente descobrir, porque o hijab, né, que é essa vestimenta, o significado de hijab é barreira, né? Você cria uma barreira entre você e o homem, você e esse mundo exterior, material, né? Pra você se voltar pra coisas espirituais, também tem esse sentido, o véu, né? Aí aqui eu vou pegar um exemplo do Irã, porque eu acho que no Irã isso é muito mais... tá muito mais na cara, porque eles são obrigados, as mulheres foram obrigadas a usar o véu a partir de 1979, né? E o chador também, que é aquela manta, que é o símbolo da Revolução Islâmica e tal. E eu fui pra lá também, então é muito interessante você ver como tem toda uma indústria da moda em torno dos tipos de roupa que elas podem usar, assim. Na Malásia tem muito desses trabalhos de moda, né? Da moda deles. A moda deles é o véu, né? Então, muita coisa que você olha é o véu. O mais engraçado que eu achei foi os comerciais de shampoo da Malásia. Os comerciais de shampoo da Malásia não mostram o cabelo. É tipo, porque a pessoa tem caspa, não sei o que. Tá, mas ela não pode mostrar o cabelo pelo fato que ela tem que usar o véu. Então, tipo, eles faziam propaganda de um jeito de que falasse sobre o shampoo, de falasse sobre o condicionador, mas não mostrava o cabelo em si, entendeu? Mostrava uma mulher com um véu. Elas são muito vaidosas, cara, por incrível que pareça, pelo fato de elas não poderem mostrar uma coisa tipo, mostrar muito na roupa, mostrar muito coisa de cabelo, que a gente vê por aqui muito no Brasil, a pessoa gosta de ondular o cabelo, alisar o cabelo, deixar o cabelo para power, fazer trança. Como elas não podem, elas abusam muito da maquiagem, elas abusam muito de joias, até mesmo os véis, quanto mais bordado, mais colorido, mais bonito elas acham, entendeu? E inclusive eu até fiz um desfile sobre véus, entendeu? Era tipo, a gente usava uma mesma roupa, era uma roupa bege, realmente bege assim, e os véis que mudavam, às vezes tinham uns véis mais simples, que era tipo um branquinho, um rosinha, até uns véis com bordado de ouro. É onde vem a vaidade delas, né? E elas abusam muito da maquiagem, olho muito marcado, sandálias, elas abusam muito de sandálias, usam bastante brinco, bastante colar. Elas acharam um jeito de achar beleza numa parte que normalmente pra gente passa batida, que a gente acha, mas vou me esconder, entendeu? Vou usar um véu, vou esconder todo o meu corpo, coisa do tipo. E elas acharam esse meio de, tipo, botar essa feminilidade delas pra fora, mesmo escondidas pelo fato de elas usarem véis ou coisa do tipo. E eu achei isso muito legal, sabe? Então toda vez que a gente ia fazer algum trabalho que envolvia, que a gente tinha que usar véu, coisa do tipo, então era sempre umas maquiagens muito carregadas, uns batons vermelhos, rosas, um olho muito, muito, muito marcado, aqueles esfumados preto, com olho de gato, muito rímel. Então elas realmente são vaidosas, elas têm uma vaidade, elas gostam de se emprequetar, né? No caso delas é realmente carregar na maquiagem e deixar isso bem à mostra de que elas conseguem ser femininas, independente se elas estão usando véu ou não. Eu achei muito diferente, porque eu saí daqui com uma cabeça de tipo que elas eram, querendo ou não, uma coisa meio submissa, coisa do tipo, o fato de elas usarem véis, estarem
como é que fala, se submetendo a essas coisas, tipo, eu tenho que esconder meu corpo pelo fato disso. Mas nem às vezes é isso, é porque elas querem, elas gostam, ela vem aquilo como é a cultura delas, entendeu? Elas vivem aquilo, é o cotidiano delas, é a vida delas, e elas se encontram meios de, tipo, deixarem se mostrar, entendeu? De alguma outra forma, sem ser uma coisa sensual como a gente tem aqui no Brasil, entendeu? Então, eu já ouvi falar em alguma notícia, se eu não me engano também, que elas só podem se mostrar pro marido, então ela tem que, não sei se elas podem ter mais de um, mas enfim. Então ela tem que se cobrir sempre pros outros, e o marido só pode ver ela sem o véu depois que eles se casam. Eu não acho, né? Tipo, eu tenho certeza que nós mulheres ocidentais usamos o cabelo pra seduzir. Eu acho que é uma das primeiras coisas que eu me preocupo se eu vou sair, como é que ele tá. Né? Quando a gente solta o cabelo sempre significa alguma coisa, ou então bem aquela brincadeira de ficar fazendo assim no cabelo que você tá seduzindo. Eu trabalho num hospital, então quando as mulheres começam a perder o cabelo por causa do tratamento, elas ficam muito mal. Às vezes a perda do cabelo traz um sentimento pior do que várias outras coisas que elas estão passando no tratamento da doença, porque o cabelo representa muito da sensualidade e da beleza feminina. Então, pra mim é inevitável você pensar que uma pessoa que quer cobrir o cabelo é como se ela não quisesse cobrir isso. Se elas fazem isso de livre e espontânea vontade, eu não sei. A minha ideia é que é meio que imposto, e por conta disso eu entendo como uma opressão. Eu acho que ninguém deveria, nem o Estado, nem homens, nem a sociedade, nem a igreja, dizer como que a pessoa deveria se expressar ou se cuidar ou fazer qualquer coisa, né? Então, você dizer que as mulheres têm que se cobrir, sei lá, para que os homens não sejam seduzidos, é muito patriarcado, dizendo pra gente o que a gente tem que fazer ou não, e daí se acontecer alguma coisa, a culpa é nossa, sei lá, né? Então, eu não faço associações que envolvem coisas muito libertárias para as mulheres. A gente tinha que usar esses véis no desfile pelo fato de ser a moda deles, ser o jeito deles se vestirem, ser uma coisa do cotidiano deles. Às vezes, muitas delas optam por não usarem também. Não só é obrigada a usar, mas tem outras que optam pelo fato de seguir a religião mesmo, entendeu? Então, elas usam porque às vezes elas querem, às vezes elas não usam, às vezes porque elas não querem. E até mesmo quando elas vão nadar, assim, nas piscinas ou praias, elas têm uma roupa especial, que seria como se fosse aquelas roupas de surf, só que o véu, entendeu? E eu achei isso muito engraçado, que até mesmo pra nadar elas não tiram o véu. E isso foi uma coisa totalmente diferente, um contraste muito grande, porque às vezes eu tava na piscina, eu tô com aquele biquíni brasileiro, né, que é só a cortininha, o biquininho fininho, estilo brasileiro. E do meu lado tá uma mulher vestida toda coberta daqui até a cabeça com um véu próprio pra nadar, entendeu? É um contraste muito grande da cultura ali. E a primeira vez que eu vi uma mulher com burca, eu fiquei tipo, caraca! É uma coisa muito contrastitosa, assim, sabe? Nem sei se essa palavra existe, mas é um contraste muito, muito, muito grande de culturas, né? E ao mesmo tempo, essas roupas acabam virando também uma forma de resistência com relação ao regime que obriga elas a usar determinadas roupas. E também você tem uma polícia moral lá que fica andando pelas ruas e, enfim, e fala se tá aparecendo muito cabelo, então você tem que cobrir mais, se seus tornozelos estão aparecendo, então você tem que cobrir, se a altura da sua camiseta tá muito curta, você tem que aumentar, enfim. Isso depende também de como é que tá o governo lá, eles são mais repressores ou não nisso.
Porque também tem umas coisas na lei, assim, se você é pega com, acho que mostrando os tornozelos, você pode ser presa ou receber 74 chibatadas no Islã com relação à questão da vaidade, que acho que atualmente não está sendo tão aplicada, né? Mas já foi. Porque tá tendo um movimento de mulheres que querem que a obrigação para o uso dessa vestimenta seja banido, né? Que seja uma opção delas para usarem ou não. Bom, de todo modo, isso é muito claro, assim, você vê não só o véu como um pequeno véu, assim, escondendo só um tufinho de cabelo, adaptações para deixar o véu, o chador mais atraentes, assim, pro corpo da mulher. Então você tem todo uma coisa, assim, que é, inclusive, maquiagem. Mulheres, elas se maquiam muito, ou fazer plástica no nariz, pintar a unha. Isso acaba sendo também, a vaidade acaba sendo uma forma de resistência também, delas mostrarem que o corpo é delas e que elas escolhem o que elas vão fazer com esse corpo, claro, dentro ali, né, dos limites que são possíveis, mas acaba sendo também uma forma de resistência. Isso, quando eu fui lá, eu percebi também. E aí depois eu fui ler o quadrinho da Marjane Satrapi, o Persépolis, e tem o filme também, o desenho, e em uma parte da história ela fala isso também, que o fato de você se embelezar, de você passar maquiagem, de você cuidar da sua aparência, era visto como uma forma de resistência para essas mulheres, né? Era uma forma de você reivindicar o corpo para você, assim, o controle do seu corpo para você mesmo, né? Então isso no Irã é uma coisa que tem acontecido bastante também. E aí você tem os códigos específicos, né, do que é se vestir bem ou não naquela sociedade. E outra que foi meio revolucionário, isso foram as redes sociais no Irã, mas principalmente o Instagram. O Instagram não é banido no Irã, então YouTube também não é, Facebook acho que também não, mas assim, tem mais censura, Twitter e tal. Mas você tem, no Instagram principalmente, você tem as pessoas, né, colocando a sua vida pessoal ali, então você vê mulheres que acabam virando celebridades lá no Irã, mostrando a vida privada delas. Então você vê elas usando roupas que elas usam em casa, por exemplo, que na rua elas não poderiam sair, porque é proibido, senão elas seriam presas, ou então, enfim, causariam um tumulto. Então, com as redes sociais, o Instagram, essas coisas, você pode ter acesso a essa vida privada também dessas mulheres que antes você só teria se você fosse íntimo da família, se os valores da família fossem um pouco mais liberais, talvez. É muito interessante você ver isso acontecendo no Irã. E aí também é muito interessante quando a gente pensa no Afeganistão, por exemplo, né? A gente sempre pensa na burca, porque a burca também é uma coisa ali dessa região do Afeganistão, ela não é do Islã. E no Afeganistão, as mulheres, principalmente numa cidade que fica ali perto da fronteira do Irã, que chama Mazar-e-Sharif, que é tida como a Milão do Afeganistão, né, em termos de moda, você vê embaixo das burcas calças coloridas, calças mais justas, meias também mais coloridas, sandálias, assim, tem todo... As mulheres conseguem tentar se colocar de alguma forma, mostrar alguma coisa, mesmo quando elas são completamente cobertas, assim, em termos de moda, né? Então você vê a moda também desses lugares de uma outra maneira. E aí o que é interessante também é que no Afeganistão, eles falam que o Irã é muito liberal, é um país muito liberal. Então as mulheres que voltam do Irã pro Afeganistão, elas são elas estão meio perdidas, sabe? Elas viraram mulheres perdidas, porque o Irã é muito liberal, então aí muda a cabeça da mulher. Então, você para pra pensar, né? Pra gente o Irã parece ser essa coisa super fechadinha e tal, mas quando você coloca em contexto no Afeganistão, essa moda, essa visão do Irã que traz
más influências para as mulheres, né, que elas voltam. Diferentes, inclusive, com essas ideias de moda. E tem também que agora também o Ocidente começou a indústria da moda, né? O ocidental começou a se apropriar do véu islâmico como um artigo de moda, né? Você vê isso em passarelas e tal, né? Das marcas. E aí tem um grupo, assim, que tá muito, né, nas redes, na internet, né? Que começou a criticar muito isso, porque você tem uma apropriação, eu não gosto muito do termo, mas você tem essa apropriação cultural dessa indústria da moda, né? Que no fundo é do capitalismo, né? Que esvazia esse símbolo sagrado, né? Porque a crítica tá aí, é você banalizar um símbolo religioso e sagrado simplesmente como uma vestimenta que fica chique, que fica sei lá o que, né? E aí você banaliza o uso dela e tira toda a importância do uso religioso que essas mulheres usam também. Ao mesmo tempo, pega bem para essas marcas colocarem mulheres de véu, por exemplo, incluir mais, né? Essa população, por exemplo, a Nike fazendo roupas para mulheres muçulmanas poderem nadar, por exemplo, né? Que sigam os preceitos islâmicos. Que por um lado é muito legal também, mas por outro eles questionam, porque é um mercado que está crescendo, né, para essas marcas. Então, mas as pessoas questionam justamente essa entrada no capitalismo mesmo, né? Então, pega bem para a marca, ser mais inclusiva, né? Pegar minorias que estão crescendo também na Europa, né? Nos Estados Unidos, né? Minorias religiosas, e pega bem para a imagem deles, assim. Então, eu acho que a gente vai acabar vendo muito mais sobre isso, mas isso é legal também porque de uma forma você traz mais visibilidade também para essas mulheres, para essas pessoas, porque eu acho que a invisibilidade é a pior coisa, assim, em termos de representação. Quando uma determinada população, assim, não se vê representada, assim, acho que cria um vazio muito grande, eles querem se ver representados. E tem um outro fenômeno que é muito interessante também, que acho que é nos Estados Unidos, que são as mipsters, que são muçulmanas hipsters. E elas, sei lá, elas andam de skate, elas fazem vídeos de hip hop, elas dançam breaking, sempre vestindo o véu. Assim, elas estão e super estilosas, de salto alto e tal, mas continuam muçulmanas e seguindo ainda certos códigos. Então é bem interessante assim como elas pegam esses códigos de vestimenta e transformam, assim, com essas influências ocidentais também, e transformam numa coisa delas, assim. Isso é muito legal. E é uma forma de resistência delas também, né? Tanto para regimes opressivos, né, como no Irã, quanto, sei lá, no regime nos Estados Unidos, né, que é liberal, mas que tem perseguição, né, enfim, tem muitos preconceitos lá, elas se assumem com o véu, mas também não deixam de consumir e de usar as marcas da moda lá e de fazer as coisas que todo jovem americano faz também. Isso é muito interessante. Não tem uma visão acadêmica sobre isso. Ela não existe, porque também não é uma visão única, né? Você tem vários discursos ali em torno do véu. O que eu pensei era tentar recuperar um pouco da história do véu. Então, eu fui pesquisar e o primeiro relato de uma mulher usando véu foi recuperado no Império Hitita. Então, é muito mais antigo. Então, você tem relatos de mulheres usando véu no Império Hitita, entre os gregos, os persas, os cumanos. Então, era uma vestimenta comum nesses povos. E entre os hititas, o véu era um símbolo de status social, porque eram as mulheres da elite que usavam o véu e usavam para aquela ideia de esconder o corpo, de ser respeitadas e tal, porque elas faziam parte de uma certa
a nobreza. Se uma não nobre ou uma escrava fosse pega usando véu, ela seria punida, porque era um símbolo de status social. Então você tem esse demarcador social muito forte ali do véu, historicamente. Os árabes, pelo que eu li, originalmente não usavam véu. O uso do véu começa a ser difundido, mesmo no Império Islâmico, a partir do século X, em contato com outras populações que tinham no uso do véu e tinham esse costume. Se você for ver também, a própria Europa, na Europa medieval, você vê mulheres usando véu na iconografia, porque isso acho que tem a ver com religião cristã, de você esconder o corpo, você ter uma modéstia na forma de vestir. Os judeus também tem isso, até hoje, né? As judias ortodoxas, também tem a ideia de esconder o cabelo. Na igreja também, você dependendo de onde você vai, se a pessoa é um pouco mais, segue mais a risca, né? Cobre o cabelo na igreja, isso é muito comum, assim, né? Com lenços e véus. Então, isso não é só do Islã, sabe? Que eu acho que acabou virando um símbolo de religioso. Ao mesmo tempo, como tinha esse demarcador social, à medida que, né, no Império Islâmico, à medida que essas mulheres entravam em contato com essas outras populações, as mulheres ou que começavam a ter uma ascensão social, começavam a usar o véu também. E ao mesmo tempo, eu acho que era uma forma delas poderem sair na rua, porque o espaço doméstico é o espaço da mulher, o espaço público, a rua, é o domínio masculino. Isso não só entre os muçulmanos, mas também na Grécia, por exemplo, que é o berço da civilização ocidental. Então você tem esses demarcadores espaciais e sociais. Então, para você poder sair na rua, você usa o véu. E esse tipo de mentalidade chegou até aqui na América Espanhola também, aqui na América Espanhola, pelo menos. Porque eu lembro de eu ler um relato sobre o Peru em 1600 e bolinha, de mulheres usando véus, inclusive máscaras, assim, que eles usam na Arábia Saudita, uns países do Golfo. Essas máscaras as mulheres usavam no Peru também, porque elas gostavam de sair assim na rua, porque ninguém ia mexer com elas, né, se elas estivessem com o corpo todo coberto. Obviamente, a gente sabe que a roupa não interfere no fato de você ser assediada ou não na rua, assim, isso, mas enfim, isso é outra discussão. Então, você tem essas questões em torno de você usar o véu, e aí no Alcorão não está escrito que a mulher tem que usar o véu, né? Só está escrito que a mulher tem que se vestir de forma modesta. Que eu saiba, eu acho que as únicas mulheres que tinham que cobrir o cabelo, tinham que se cobrir, eram as mulheres do profeta, justamente para não excitar os outros homens, não provocar, não colocar a tentação neles, né? Porque a tentação está sempre no corpo da mulher. A gente tem que saber também que é uma religião que vem de uma tradição abraâmica, né? Que é do judaísmo, do cristianismo, que a mulher o pecado está no corpo da mulher, né, por causa de Adão e Eva. E aí também tem essa ideia, não são todas as pessoas, né, para muitos homens, mas também para mulheres, a ideia de usar o véu é uma prática feminista. Eles falam isso. Porque é uma ideia de que você... Que nem isso que eu falei, eu me senti muito mais respeitada, então eles têm esse discurso mesmo. Se você tá usando o véu é pra você se proteger, se respeitar. Claro que por trás disso tem todo um discurso, né, machista, de outro tipo de opressão, mas tem muito esse raciocínio também quando eles falam de usar o véu também. Mas no final das contas, o que eu percebi
eu percebi nessa viagem, né? E depois eu fui ler, né? Depois eu fui estudar mais, mas nessa viagem o que eu percebi era que o véu é o menor dos problemas delas. Assim, em termos de desigualdade, de relações. Você tem uma série de outras questões que são muito mais prioritárias no dia a dia delas do que o véu. Então a questão, por exemplo, delas poderem se divorciar, no divórcio elas obterem a guarda do filho, delas poderem ter uma inserção no mercado de trabalho, às vezes poder estudar em escola, em faculdade, né, dependendo do local onde elas estão, isso não é possível, é muito difícil. A questão do estupro, de ser julgado e ser punido, violência doméstica também, tem uma questão jurídica também, dependendo do local, que isso está na Sharia, que o testemunho de um homem equivale ao de 2 mulheres, né? Então você não tem essa igualdade jurídica em muitos lugares. É a questão de você poder dar as propriedades da sua família sendo mulher, então você não virar uma pária social depois que você se divorcia, ou se você vira uma viúva. Isso, dependendo dos contextos, são problemas muito mais graves e que elas se importam muito mais do que o véu em si, né? Então, isso que depois, estudando mais, também lendo depoimentos, viajando de novo também para outros países, você vai percebendo essas questões, assim. O véu é uma coisa, acho que chama muito mais atenção nossa aqui, porque é visível e muita gente se incomoda, eu acho, do que quando você tá lá. Tipo, o véu é só é uma vestimenta sagrada, mas é só uma coisa aí que acontece. Olha, eu acho que tem a ver, na verdade, com as ideias que vêm do contato. Primeira coisa, eu acho que tem muita ignorância mesmo, assim, acho que não é nem proposital, é só, tipo, é uma coisa tão longe daqui, principalmente aqui no Brasil, muita gente nem sabe o que é islamismo, por exemplo. Não entende. Inclusive, quando você vê, sei lá, eu já conversei com alguns refugiados sírios, eles ficam surpresos das pessoas nunca terem ouvido falar do Islã, assim, uma coisa que pra eles é muito chocante. Quando eu fui pra China, foi um choque muito grande pra mim pensar que eles não sabiam que era Jesus Cristo. Assim, são outros referenciais, inclusive nos países islâmicos, né? Então é outra cultura, é outra coisa mesmo. Então eu acho que essa distância cultural e até de informação, né? A gente também tem no Brasil a gente tem muita informação ruim também sobre esses países e a cultura e as culturas, né, islâmicas. E tem muita influência do discurso norte-americano também, né, principalmente pós os 11 de setembro, mas antes também já tinha, com essa coisa do terrorismo e tal, então parece que é só isso que existe lá. E tá muito longe de ser verdade, né? Tem muito mais coisa acontecendo lá do que a gente imagina. Mas eu acho que esse tipo de relação vem do pouco contato que a gente tem. Talvez com uma imigração maior teria mais informações sobre. É todo um imaginário também que vem sendo construído desde da invasão, da ocupação ali da Península Ibérica, né, pelos muçulmanos, né, pelo Império Al-Andalus, que vai ter lá depois. Então, como a nossa história e a nossa visão tem muita ligação com a Europa, né, com Portugal, então a gente já vê, por exemplo, a história das cruzadas, ou então o muçulmano como invasor. Então já cria essa dicotomia entre Oriente e Ocidente, né, que o Brasil então estaria inserido nesse Ocidente. E aí você tem esses contatos e tenta se criar sempre essa relação deles como inimigos. Então tem muito esse imaginário que vem de muito tempo atrás, até hoje aqui. Ao mesmo tempo você tem uma influência muito grande ainda das Mil e Uma Noites,
né, com essa história do véu também, né, as mulheres, porque pode ser, ao mesmo tempo pode ser um símbolo de opressão, né, no nosso imaginário, mas ao mesmo tempo tem um símbolo meio de exótico, de sensualidade, né, a mulher oriental, com a dança do ventre. Até na Bíblia, acho que a Salomé faz a dança dos 7 véus. Então, tipo, o véu tem uma coisa assim de mistério, de cobrir e descobrir, né? Você conseguir ter acesso a um segredo, né? A ideia do harém também é muito presente. Então, porque na cultura muçulmana, o homem que não é casado, não é filho, enfim, que não é da família, não tem acesso ao ambiente doméstico, que é onde as mulheres estão. Então, quando você vai ver, tem muitos relatos, né? A maioria dos viajantes, diplomatas, são homens, né? Então, eles não têm acesso ao harém do sultão do Império Otomano, em Constantinopla. Então, você só vai ter o primeiro relato disso quando uma mulher, que é mulher de um diplomata, vai visitar o harém, e aí ela fala como é o harém, porque ela viu lá como é, que os homens em geral não têm acesso a isso. Então também tem todo esse imaginário que fica que é alimentado por isso e que chega até hoje também. Você vê também a mulher como o véu como só um símbolo de opressão também é muito redutor, porque se você for falar também com determinadas mulheres, assim, elas acham que as mulheres aqui no Ocidente também são muito oprimidas, porque elas são obrigadas a mostrar o corpo e a seguir um padrão de beleza que não é para todas. Então, e aí você fica se sentindo mal com o seu corpo e tal. Então tem muitas que preferem mesmo usar o véu, enfim, aí eu nem vou entrar na discussão se isso é uma construção, isso precisa ser desconstruído, é como elas falam, assim, muitas falam, né? Outras não, outras vão falar que é símbolo de opressão também, porque a gente tem que pensar que são várias mulheres, né? Não é um grupo homogêneo. Então você tem muitas diferenças de pensamento ali. Depende de como elas foram criadas, onde elas foram criadas, como elas veem essa relação com o próprio véu. Aí o que eu acho mais interessante é que quando a gente chega com esse discurso feminista de tipo, você está sendo oprimida, que é muito comum você ver isso, isso acaba virando um feitiço contra o feiticeiro, porque aí elas pegam o feminismo e falam, isso então faz parte de um discurso imperialista e colonialista. Então elas tem algumas, né, que nem querem ouvir falar de feminismo, por exemplo, porque acham que é um discurso estrangeiro que vai vir colonizar elas, né, porque isso não é do Islã. Que eu acho que não é nem por ignorância nem nada, né? Tipo, preconceito. Eu acho que, sei lá, gente bem intencionada demais que, enfim, você acha que esse é um mito também, o do Salvador branco, né? Que tem esse um mito colonial que ainda é muito presente, assim. E o corpo da mulher, dessa mulher não branca, oprimida e tal, também era usado como uma justificativa pro colonialismo europeu, né? Nós vamos libertar essas mulheres não brancas desses homens opressores não brancos, né? Mas enfim, trazendo outros tipos de opressão. Agora você tem outras também vertentes de mulheres que estudam Islã que vão falar, não, é possível conciliar o Islã com o feminismo, né? Você vai ter o feminismo islâmico, você vai ter mulheres que vão defender o feminismo secular também, várias mulheres pensando sobre isso. Porque nas próprias origens do Islã você tem uma presença feminina muito forte, né? A Fátima, filha do profeta, a Aisha, que foi esposa dele também, na configuração do Islã também. E aí depois, né, com o passar do tempo, essa presença feminina vai sendo apagada mais pra frente pelos homens, né, que começam a dominar também politicamente e, enfim, socialmente a sociedade islâmica.